Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, seu apresentador. Estou com o Sérgio Alberg, seu co-apresentador, e hoje convidamos Igor Zillner, que é estudante de economia, aluno lá do INSPER e trabalha com a gente aqui na Roundabout, entusiasta dessa dieta carnívora. Bem-vindo, Igor, tudo bem? Opa, obrigado pelo convite, Samuel. Obrigado pelo convite, Sérgio. Uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Vamos falar sobre dieta carnívora, assim, esse universo de alimentação, de saúde, mas em torno de um documentário recente que foi publicado aí, está disponível no YouTube, chama Fat Ally, que foi produzido aí pelo Paul Saladino, um dos caras que inspiram a gente aqui no Livre Forte também, né, do conteúdo que a gente publica nas redes sociais. E a gente quer falar sobre esse documentário. Vou deixar o Igor falar um pouquinho de como que ele chegou nesse documentário, por que esse documentário é importante e o que a gente pode tirar aí de primeiras lições daí. Bom, Samuca e Sérgio, esse documentário é um documentário, né, produzido pela Heart and Soil, né, a empresa aí do Paul Saladino, né, como o Samuel falou, esse médico, né, sensacional que a gente acompanha bastante, que financiou mesmo esse documentário, então colocou ali todos os seus fundos mesmo, tirou do seu próprio bolso ali para produzir essa obra aí que ficou muito boa. É um documentário que ele vai explorar, né, diversas facetas ali da indústria alimentícia como um todo e vai tentar investigar mesmo, entender o porquê que a alimentação dos americanos médios, né, por que a alimentação em geral dos Estados Unidos está tão ruim, né, com o foco principal nos óleos vegetais, né, nos seed oils, né, os óleos de semente, né. Então, acho que essa é a faceta principal do documentário, que é investigar, né, o porquê que os Estados Unidos têm uma população tão doente, né, com tantas doenças crônicas, né, e relacionar com os óleos de sementes, né. Ô Sérgio, você que vive nos Estados Unidos, vive em Boston, a nossa impressão de quem está aqui, desse lado aqui, a gente tem a impressão de que o americano, o americano médio, ele é obeso, ele tá doente, ele sofre muitas coisas que a gente pode associar sempre à alimentação. E é muito o que o Federline está contando pra gente. O documentário vai atrás, ele parte disso, né? Os americanos estão doentes, eles se alimentam mal, e sim, a causa dessas doenças é a alimentação. Você percebe isso também, e é uma conexão assim, parece pra gente tá claro, mas tá claro também para os americanos? Não sei se está claro para a população americana ainda. Acho que é um ponto. A gente está vivendo um momento muito bom para esse questionamento. Até o momento que sai o documentário é um momento excelente, que os Estados Unidos inteiro está falando de MAGA, né? MAGA, não só de massa, de Make America Health Again, em função do RFK, em função da eleição do Trump, ter aberto esse espaço para o RFK. Mas esse documentário, Samuel, é muito legal, porque basicamente ele está trazendo vários dos argumentos que estão no livro da Nina Teicholz, que é o Big Fat Surprise, um livro de alguns anos atrás aí já, mas é um dos livros base que todo esse pessoal da comunidade carnívora aí tá bebendo nele, né? E uma estatística impressionante que o livro traz, e o documentário traz, acho que é o primeiro gráfico que aparece no documentário, é um que mostra que, assim, o consumo de caloria do americano médio nos últimos 50, 60 anos está basicamente estável e, em compensação, a curva de obesidade parece algo exponencial, que vai crescendo, como que ele vai aumentando. Então, sem dúvida, é algo que a gente viu nos Estados Unidos nesses últimos 50 anos, com certeza. A gente viu as pessoas engordando cada vez mais, até algo que a gente no Brasil, em geral, fala assim, não, americano gordão, mas é o que a gente está vendo também na América Latina, é algo que a gente está vendo na Europa com menor intensidade do que a gente vê nos Estados Unidos, mas na América Latina, assim, no México, os índices de obesidade no México são iguais aos piores estados dos Estados Unidos, né? Que mesmo nos Estados Unidos você tem uma divisão entre alguns estados e outros estados. Então, e a gente vê isso acontecendo no Brasil, obesidade de criança, tudo. E até quando aparece esse primeiro gráficozinho, que eu acho que é muito impressionante, a gente até deveria publicar um momento no Livre Forte esse gráficozinho, e falando, olha, não só o consumo de calorias se manteve constante, quanto o exercício que as pessoas fazem, se não cresceu gigantescamente, ele também não diminuiu, ele teve um acréscimo
ali do lado. Então, talvez as pessoas não sejam tão mais sedentárias do que elas eram 50 anos atrás, no começo dos anos 70. Mas o que que acontece? Que as pessoas estão tendo diabetes agora, tem criança pré-diabética, criança diabética o tempo inteiro, as taxas multiplicando, as taxas de obesidade, e acho que é isso que motivou, inclusive a Nina a escrever o livro e começar toda a investigação dela lá atrás, foi, poxa, o que está acontecendo aqui? E ela, a gente tem que lembrar que ela é uma jornalista, ela estudou, ela foi para a faculdade, queria fazer faculdade de medicina, então ela fez o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de pre-med, então se preparou para ir para a faculdade de medicina, mas acabou nunca indo, e acabou indo investigar. O que que foi que aconteceu? E a resposta que ela chega é que, na verdade, aqui já adiantando tudo, mas é esse consumo exagerado desses óleos, no Brasil a gente chama de óleo de cozinha, né? Mas são óleos vegetais, os óleos de origem de semente, embora talvez o maior de todos eles não é a semente, né? Uma leguminosa, que seria o caso do óleo de soja. Mas, enfim, que ela até cunhou a expressão no livro dela, Seed Oils, e o documentário é uma delícia, uma investigação em cima disso. A gente vê o Saladino, que era o doutor carnívoro americano, né? O Carnivore MD, que agora ele mudou o nome dele, então agora realmente é Paul Saladino só o tempo inteiro. A gente tem a Bethany Hamilton falando o tempo inteiro, então, que é uma surfista, e aqui nos Estados Unidos ela é muito famosa, é aquela surfista que perdeu o braço uns 20 anos atrás, que veio um tubarão, mordeu ela. Então ela é meio que uma figura cultural, inclusive nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, pode não seguir a carreira dela no surf, mas todo mundo acompanha a Bethany de alguma maneira. Então ela também está nesse documentário contando o como mudou a vida dela. Acho que é até legal que o nosso último episódio que a gente fez com a Giovana, e a Giovana mencionava a diferença que ela teve nas gravidez dela, de acordo com a dieta que ela estava fazendo, e a Bethany fala a mesma coisa também, né? Ela fala que ela teve, a melhor gravidez dela foi a quarta, quando ela já tinha mergulhado de cabeça na dieta carnívora e tinha rejeitado, mais importante, o óleo vegetal, né? Não, com certeza. Então o documentário é uma delícia, Samuel. Só para acrescentar nisso aí, né, eu acho que é extremamente interessante, né, porque quando as pessoas, né, a gente começa a ver, não só no documentário, mas em outros lugares também, o relato de quando as pessoas começam a ingerir mais gorduras animais, né, ingerir mais proteínas animais, o relato dessas pessoas de transformação na vida, no cotidiano, na saúde física, mental, é absurdo, né? A gente conversou aqui nos nossos últimos episódios, né, com o Dr. Carnívoro, com o Antônio, com a Giovana, e assim, é impressionante, né, o quanto isso ajuda na saúde mental da pessoa, nos resultados físicos da pessoa, a pessoa emagrece, a pessoa ganha músculo, né, e só complementando também os dados que o Sérgio falou também, né, além do consumo dos seed oils, né, dos óleos vegetais, né, terem aumentado muito, né, durante aí esses últimos, essas últimas décadas, né, desde o início do século XX, né, quase, enfim, 100 anos, o consumo de gorduras animais também diminuiu muito, né, e as doenças crônicas, né, as diabetes, as doenças de coração só aumentam, né, então, assim, a premissa de hoje em dia, né, de que as gorduras animais são ruins, né, sim, vai por água abaixo, né. Então a gente vê o contrário, né, muitas pessoas hoje em dia com a internet falando bem sobre a gordura animal, falando que ela transformou a vida delas, né. Isso é impressionante. Eu gostei que o Sérgio citou ali o primeiro gráfico do documentário, que é desmistificando essa ideia de que o americano é sedentário, que é muitas vezes uma bandeira que levantam para explicar o porquê nós estamos cada vez mais obesos. Ah, porque a gente não pratica esportes, nós somos sedentários. Nosso estilo de vida é sedentário, né? Isso extrapola para uma crítica ao estilo de vida, e às vezes até ao próprio sistema, acho que sistema de produção e tal, a gente já ouviu isso muitas vezes. E é legal que logo de cara o documentário rejeita essa ideia e mostra, não, os americanos não estão, na verdade, eles estão até praticando, né, ligeiramente mais esportes do que antes, né? Então, não é uma questão de sedentarismo, é uma questão de alimentação. E alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou nos últimos 50, 60 anos. Começou lá no começo do século, no início do século XX, algo mudou, e o que mudou foi a pirâmide alimentar padrão. A dieta americana padrão foi isso que mudou. Se até então nós estávamos nos alimentando de gordura animal,
nós estávamos comendo ovos, comendo carne, comendo bacon, tomando leite, era isso que os americanos comiam, né? Algo mudou, uma alteração nessa pirâmide, essa pirâmide se inverteu, e eles até colocam lá no comecinho também do documentário, eles mostram essa pirâmide. Acho que os primeiros 3 minutos do documentário eles mostram qual que é a pirâmide hoje. E a pirâmide hoje é muito carboidrato, assim, enorme quantidade de carboidrato, e só um pouquinho de gordura lá em cima, gordura animal, eu falo, né? Lá em cima. E ali no meio tem o quê? Gordura vegetal. Né? Então, as próprias diretrizes de alimentação são essas próprias diretrizes de alimentação que têm levado os americanos a essa alimentação, né? Os médicos adotando essas diretrizes e indicando esse tipo de alimentação para as pessoas, os nutricionistas adotando as diretrizes, indicando esse tipo de alimentação para as pessoas acham que estão se alimentando de forma saudável, porque é isso que o médico e o nutricionista dizem para elas, e na verdade não, elas estão ficando mais doentes. E o documentário até investiga onde é que tudo isso começou. Eu quero começar a caminhar e avançar no documentário para entender onde é que isso começa, né, Igor? Eles citam lá o caso do começo, você citou aí, né, o comecinho do século XX. Eles estão falando aí um pouquinho da relação do American Heart Association com a indústria alimentícia e como que esses dois meio que se abraçaram, se deram as mãos aí e falaram, opa, vejo uma oportunidade aí de crescer com você e vice-versa, né? Não, pois é, porque como, enfim, é amplamente conhecido, né, os óleos de cozinha, né, os ditos óleos de cozinha, eles eram usados na indústria, né, o documentário aborda muito bem isso, né, fala que do óleo de milho, né, que era usado muito na indústria, e aí alguém tem a brilhante ideia de vamos fazer esse óleo para as pessoas comerem, né, vamos torná-lo comestível, né. Só que o óleo ele é tão fedido, ele tinha um odor tão grande quando ele era produzido, que o óleo tinha que passar por um processo de desodorização, né, que só assim ele poderia ser ingerido, né. Até eles brincam lá no documentário, eles falam que se alguém sentisse o cheiro do óleo sem que ele tivesse sido desodorizado, a pessoa nunca ia ingerir esse óleo, né. Então é um óleo totalmente utilizado nas máquinas, né, usado, nas máquinas durante a Revolução Industrial, durante o final do século XIX, início do século XX, e que depois é incorporado, né, como a solução, né, essa solução, pra esse problema da gordura animal, né, que também é um problema inventado, né, que é o que você disse, né, porque, o documentário cita, né, que a American Heart Association, ela estava entediada, né, estava de escanteio ali, e aí o pessoal não sabia o que fazer, até que chega, né, a Procter& Gamble, que é a empresa que vai produzir ali, eh, o produto, né, de gordura vegetal que eles, sugerem ali para substituir a manteiga, né, que é o Crisco, né, e eles sugerem esse produto para substituir a manteiga e eles financiam estudos na American Heart Association com, o que seria hoje em dia $20 milhões, né, eles financiam com $20 milhões estudos para provarem a tese deles e que depois vai ser, né, endossada ali por, médicos, né, falsos por todas as próximas décadas, né. Tá, e Sérgio, mais uma vez essa aliança aparecendo aí, o uso da ciência para justificar uma mudança dessa e é sempre nessas horas a ciência é uma queridinha, né, ainda que ela seja tão maltratada na verdade, né, porque são vários os estudos que foram tentados, que não chegaram a nenhuma conclusão evidente, não chegaram a uma conclusão clara, mas que ainda assim foram abraçados porque eles eram ah, eh, passíveis de serem utilizados de alguma forma seja pela própria indústria, seja, enfim, por órgãos e instituições governamentais, né. É impressionante a gente escutando o documentário e lendo o livro dela também. Eh, ela até tem uma frase que ela fala, agora não lembro se é no documentário ou no livro, e ela fala: "Pô, mas ninguém checa o site do governo para ver quais que são os guidelines da alimentação". Mas ela tem um gráfico até que eu vi em umas outras apresentações que ela fez em outros lugares, e é um gráfico ela mostrando tudo que esses guidelines vêm a tocar. Então, esses guidelines eles tocam os lanches das crianças nas escolas, eles tocam a comida que é dada nos hospitais,
a comida que é dada nas casas de repouso para os anciãos, para os velhinhos, para as pessoas mais velhas. Eles tocam, eles tocam o exército americano, a alimentação do exército americano. A situação da obesidade está tão grande nos Estados Unidos que o exército americano está com problema de obesidade. Tá ok? Vocês começaram a entender assim, o tamanho do problema no dia a dia. E fora que os gastos de saúde nos Estados Unidos não param de crescer, já são mais de 20 e poucos por cento do PIB, e continuam crescendo a cada segundo. Então a gente começa a ver que assim, a criação tanto desses guidelines, desses guias de condutas que são implementados pelo governo, eles são realmente um problema. E o que eu tenho visto aqui, daí aqui talvez uma crítica ao movimento do Marra que está vindo agora, é uma tentativa muito forte que a gente vê, tanto a Nina está falando, e na verdade a Nina está sendo cotada para ser uma das pessoas, porque a cada 5 anos eles refazem os guidelines de alimentação. E se não me falha a memória, a gente tem, agora, 2025, por um acaso no primeiro ano de mandato do Trump, é o próximo ano para reavaliar os guidelines de alimentação nos Estados Unidos. Então ela está sendo super cotada para ser uma das pessoas do board, e com certeza se ela entrar, o RFK entrarem lá, a gente vai ter uma mudança radical disso, e eu diria que uma mudança para melhor, excelente. E daí a minha crítica aqui seria assim, não, o correto, pelo menos do ponto de vista da análise econômica, política, total, que seja aqui, seria a eliminação total disso. A eliminação de tais guidelines. Porque o que isso gera, um guideline como esse, que toca todas as partes da sociedade, né? É a possibilidade sempre da gente ter um erro, aquele assim, são políticas one size fits all, que podem estar erradas e muitas vezes estão erradas, e afetam a população inteira. Se você é um médico que acredita que seed oils é positivo, então você incorpore isso na tua vida e tente convencer os seus pacientes disso, as empresas de alimentação a utilizarem ele. Mas não que seja algo que venha top-down e que dê um carimbo de confiança governamental para todas as pessoas. Então essa talvez seria uma crítica, talvez de parte do que a gente está vendo movendo Marra. Tudo bem, é algo excelente, ultra positivo para a saúde da população mundial, tal, melhor do que o que a gente tinha anteriormente, que foi 100% fruto da corrupção. Como o Igor está falando ali, assim, quase que a fundação da Associação Americana Cardiológica, né, do coração, é financiada por Crisco, que é Procter & Gamble no final. Então, todos os estudos que vêm depois em cima disso, e assim, nos Estados Unidos e até nos Estados Unidos em geral, você consegue ver isso todo dia, mas no documentário você vê pote de margarina com o carimbo da Associação Americana Cardiológica, ou do coração, sei lá como que a Faz gente bem pro traduziria coração. perfeita. Aqui também tem margarinas com essa frase aí, viu? Faz bem pro coração. Então, você vê o que acontece nos Estados Unidos, infelizmente, é exportado para o Ocidente inteiro. Embora tenha chego mais tarde aqui no Brasil, mas eu tenho memória de propaganda de margarina, propaganda da Doriana nos anos 80, da família, falando que era mais saudável do que a manteiga, e eram aquelas propagandas, a música demais, toda a família feliz. As propagandas realmente foram propagandas míticas do universo publicitário brasileiro, né? As propagandas da Doriana. E você vê, toca assim, hospital. Eu lembro, a gente tá falando do hospital nos Estados Unidos, mas eu lembro agora, pouco tempo atrás, nos melhores hospitais de São Paulo, na área cardiológica. Meu avô já velhinho, mal lá, eles estão servindo margarina. Então, vê a profundidade que tem. A gente não tá falando do Hospital Tabajara, a gente tá falando dos melhores hospitais. Então, aonde que chega? O correto é a eliminação total desses guidelines. Embora uma reforma dele seja positiva, né? Mas é assim, a eliminação. Ô Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui para fazer o advogado do diabo aqui antes da gente. Vamos lá. São muitos e muitos anos, são décadas dessas guidelines negativas, ruins, que essa inversão da pirâmide, né? O que era a pirâmide antes, o que ela virou depois, né? O que você acha
Você acha que faz sentido a gente falar de uma necessidade de um gradualismo antes da gente abandonar completamente essa pirâmide? Ou, minto, essas guidelines, o primeiro passo seria rejeitar essa guideline que é completamente maléfica para a nossa saúde e está se comprovando cada vez mais ruim, cada vez pior, né? Então, será que o primeiro passo não seria primeiro rejeitar isso, fazer uma nova guideline, rejeitando aquela e colocando uma nova, dessa vez saudável de verdade, para depois aí da frente um outro passo seria falar, pessoal, na verdade o ideal seria que a gente não tivesse nenhuma espécie de guideline por parte do governo federal ou nenhum governo de maneira geral. Ou será que esse gradualismo não faz sentido? Não, eu acho que o ideal seria a eliminação total, porque a gente vê, mesmo com esses guidelines, o crescimento que a gente está tendo das dietas com baixo carboidrato e bastante quantidade de gordura animal. Porque a gente tem um guarda-chuva grande aqui, que a gente pode falar, a gente pode trazer paleo, a gente pode trazer cetogênica, a gente pode trazer carnívora, a Lion Diet, que é carnívora, mas é só carne de ruminante, nada mais. Enfim, é todo um guarda-chuva que a gente está trazendo para cá. Mas eu acho que isso comprova pra gente que assim, o próprio mercado, as pessoas, elas acham isso de maneira muito rápida. Eu que estou nessa pegada já há quase 10 anos, é impressionante ver a aceleração disso nos últimos anos. Então, se a gente corta esses guidelines, então médicos também começam a ter mais confiança para dar a opinião deles e não ficar preso dentro de uma caixinha, porque a Associação Médica do Coração dos Estados Unidos e mais o FDA e o USDA, todos esses caras falam para eu consumir seed oils. Então, agora eu não tenho mais essa pressão deles. Eu posso dar para as pessoas o que eu acho correto. E vamos também aqui não querer ser o dono da verdade, o dono da verdade no sentido, nós sabemos exatamente qual é a dieta perfeita. Eu Sérgio, tendo a acreditar que a dieta perfeita é algo que a gente faz há 20 mil, 30 mil, 40 mil anos, a dieta que os humanos sempre comeram. E a gente vê essa destruição que a gente viveu, principalmente nesses últimos 50 anos, eu diria. O mais acelerado esses últimos 50 anos. Mas, sim, vamos deixa os médicos, deixa os cientistas, deixa todo mundo, então, optar pelo caminho que é melhor e acabar total com esses guidelines. E o outro, só, Samuel, que você falou assim, talvez alguma coisa mais calma, e no começo eu estava pensando que você ia falar um pouco mais de moderação, de até mudar a pirâmide de maneira mais lenta para conseguir convencer as pessoas. Eu diria que a pior coisa, o pior conselho que foi dado para todos nós, para minha geração 100%, para a geração de vocês dois, eu acredito que também é a mesma coisa. É aquela frase, não, coma tudo, mas em moderação. Para que você vai colocar veneno no teu corpo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. É só um pouquinho de veneno que você vai colocar. Então põe um pouco de lubrificante de carro, que é o que o Igor estava falando, para que servia o seed oil durante a Segunda Guerra Mundial? Era isso, era lubrificante de tanque de guerra. Então, é isso, mano. Eu tento ter a visão que o caminho correto era eliminação total, mas lógico, eu fico feliz com vai deixar de ter um guideline horrível e aí a gente vai ter a Nina agora escrevendo o novo guideline. Pô, é uma evolução gigantesca. Sem dúvida. O Igor, lá no documentário, voltando aqui para o documentário, o grande vilão para, né, que do ponto de vista das pessoas que foram responsáveis pela mudança aí desses guidelines e pela mudança da pirâmide alimentar, o grande vilão é o colesterol. Né? O colesterol alto que está provocando as doenças cardíacas. O colesterol alto é o cara que está causando os problemas no coração. Né? Então, começa uma luta por parte da American Heart Association em parceria com qualquer um que aparecer lá e queira financiar a associação, enfim. Mas começa essa luta deles contra o colesterol. Veja, nós defendemos aqui o coração e nós identificamos que o colesterol é o grande vilão. Então, vocês têm que parar de consumir qualquer comida que aumente o seu colesterol. Né? E nesse sentido, é a gordura saturada que aumenta o colesterol. Né? Então,
como que foi o desenvolvimento aí que a gente viu até no documentário, né? Dessa hipótese para a conclusão do vamos rejeitar carne? Então, né, a gente vê durante o documentário todo esse processo, né, que tem ali da American Heart Association, né, ganhando uma notoriedade, né, pela Procter Gamble, que nem o Sérgio, que nem você comentaram, né, mas eu acho que essa pauta, ela ganha muita notoriedade nos Estados Unidos ali durante a década de 50, né, o documentário retrata isso muito bem, né, quando o presidente Eisenhower, né, ele tem um ataque cardíaco ali em 1955, todo mundo começa a se preocupar, né, com as doenças cardíacas, né, que até então elas não existiam praticamente, né. Só que, né, que nem o Sérgio falou, né, que os gráficos no começo eles são apresentados, né, as pessoas começam a ter ali, começam a aumentar o seu consumo de óleo vegetal, né, desses óleos de semente, né, e aos poucos a gente começa a ver, né, ali o surgimento de doenças cardíacas, né, enfim, com mais frequência, né. E aí, em 1955, né, quando o presidente Eisenhower, né, ele tem um ataque cardíaco, todo mundo começa a se preocupar, né, com esse tipo de doença, né. "Cara, eu vou ter um ataque cardíaco", né, o americano, né, ali naquela época, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, sempre, atento, né, com o seu presidente, né, olhando para o seu presidente ali, admirando, né, aquele nacionalismo dos Estados Unidos, né, e olhando para o seu presidente e falando: "Cara, eu não quero ter esse ataque cardíaco", né. Então começa todo um movimento ali das instituições governamentais para tentar apaziguar essa situação, né. E aí que entra o Dr. Ancel Keys, né, o doutor Keys, né, que com essa hipótese, a chamada hipótese dieta-coração, né, de que o colesterol LDL poderia, né, causar as doenças cardíacas, né. Ele tem toda lá, uma hipótese dele que veio de um estudo feito de maneira errônea, né, de maneira errônea, acho que a gente pode comentar depois sobre esse estudo também, mas é extremamente interessante esse movimento, né, que aconteceu para condenar o colesterol, né, então, esse estudo que surge aí do Ancel Keys, né, feito em 58, né, um pouquinho depois ali do ataque cardíaco do presidente Eisenhower, né, ele vai selecionar a dedo ali, países que tinham, né, baixas taxas de doença no coração e tinham também baixo consumo de gordura animal. E vai falar: "Olha só, eh, baixo consumo de gordura animal, está associado a uma baixa taxa de doença no coração". Só que não, né, esse estudo ele tirou, né, deixou de canto, deixou de escanteio países que tinham alto consumo de gordura animal, mas tinham baixas taxas de doença no coração também, né. Então, a gente vê esse movimento de condenação do colesterol, né, aparentemente sem motivo nenhum. Há motivos por trás, é claro, da indústria, de óleos vegetais extremamente subsidiada pelo governo também, né. Há incentivos ali dessa indústria de promover esse produto falso, né, que nem o Sérgio falou, feito de óleo que ia para o tanque de guerra, né. Há esse incentivo por trás, mas só que aparentemente é algo que vem surgindo espontaneamente, né. Posso fazer uma piadinha aqui, uma piadinha econômica? Não sei se parte do nosso público vai pegar ela, mas outra parte vai. Mas olha só, eu sempre falava que a gente tinha 2 casos que tinham trazido muito problema um para a história da economia, outro para a história do direito, né. O da economia, óbvio, é o Lord Keynes, e no direito, a gente fazia o cara que não que trouxe, mas que propagou de maneira generalizada o direito positivo, o Hans Kelsen. E agora a gente tem o terceiro K. Então a gente tem o Ancel Keys aqui. Então, meus amigos com o nome K, que me perdoem, mas assim, é algo pra gente ficar É. com o pé atrás, né? É uma piada, mas são 3 casos, é impressionante. Sim. Escolham bem o nome dessas crianças aí, meu. É o Karl Marx ainda, né, Tem o então, Karl Marx, daí no primeiro nome, não no sobrenome. pois é, pois é. É impressionante. Você vai ver ah, como esses estudos de medicina. Eu vou aproveitar isso que o Igor estava falando, do estudo dos 7 países, do Ancel Keys. E a gente fala que nós economistas, né, e nós economistas austríacos, mais que tudo, assim, a gente sempre tem um pé atrás com estudos econométricos e com positivismo e todas essas coisas. E quando a gente olha para estudos econométricos de economia, a gente sempre econométrico de economia, né, óbvio. Tá, mas assim, estudos estatísticos de economia, a gente olha lá para trás e a gente sempre tem críticas sobre como eles são feitos, o quanto que a gente não consegue abarcar um fenômeno complexo de maneira inteira,
são muitas variáveis, que a gente não consegue isolar tudo isso. Mas ah, eu vou te falar que depois de tudo que a gente passou durante a era dos lockdowns, né? Tudo que a gente vê nos estudos relacionados a vacinas, ao que quer que seja, tudo que a gente vê relacionado a estudos médicos em geral, e na hora que a gente está trazendo isso para nutrição, assim, eu digo, isso não é um bug, mas é um feature de estudos muito mal feitos. Estudos que são basicamente uma piada. Tem um livro até do filósofo, também psiquiatra, mas o Theodore Dalrymple, né, que é o Anthony Daniels, o médico, que chama com uma pitada de sal. Eu não sei se é assim que chama em português. A tradução literal seria essa, né? É a pinch of salt. E ele é um médico psiquiatra e ele é um livro já de uns 15 anos atrás. Eu lembro quando eu li esse livro, você falava assim, cara, eu tinha problema com as economias, com os estudos econométricos. Mas, cara, os estudos de medicina são pior ainda. E o que a gente acaba vendo aqui nos estudos de nutrição, esse relacionamento até do LDL, com tudo, assim, eles são uma piada de mau gosto. Ou seja, eles estão me parecendo muito mais uma publicidade do que um estudo de fato, né? Porque estão defendendo aquilo que eles querem chegar à conclusão no qual eles querem chegar, né? Assim, cada vez mais eu lembro daquela frase do Ron Coase, que é, se você torturar os dados por tempo suficiente, eles vão confessar para tudo aquilo que você quiser. E assim, cada vez mais é isso que eu vejo nos estudos de medicina. Assim, eu pessoalmente, eu acho, eu tô até pegando uma tangente aqui, que a gente vai passar uma revolução epistemológica na medicina. Né? Porque um ponto até que a Nina fala agora eu já tô confundindo as coisas, o que ela fala no documentário, o que ela fala no livro, outras entrevistas dela, mas acho que até no final do comentário ela fala, quando ela tá fechando, aliás, inclusive ela fala, olha, mesmo se você tiver com o pé atrás ainda, faça um teste em você mesmo. Veja como você está se sentindo na adaptação da sua dieta. Que você removendo seed oils da sua dieta e abraçando um pouco mais de gordura animal, veja como você se sente. Primeiro que tudo, que esse seja o primeiro guia para você. E acho que é isso que a gente precisa começar a trazer para a medicina como um todo, para a nutrição como um todo. Então, é não ficar preso só no estudo que foi publicado no jornal tal, o jornal acadêmico tal, mas a gente também trazer o bom senso para a gente do que está acontecendo. E como o Saladino fala também em outros locais, assim, não é também que não existem estudos. Existem, a gente só tem que cavar eles e buscar e levantar esses estudos. Porque tem estudos e mais estudos que dão suporte para o nosso claim. Enquanto tem muito poucos estudos, ou quase nada, dando suporte para a pirâmide alimentícia que a gente tem. Então, não querendo perder os nossos ouvintes aqui, mas eu vejo que a medicina e a nutrição estão passando assim, por uma mudança de 180 graus sobre como que a ciência será feita. O que é válido como um estudo? Um dos takeaways do documentário, nós estamos ficando mais doentes, né? Eles partem disso, mas eles identificam que essas novas pesquisas aí que a gente está discutindo aqui, colocando o colesterol como um vilão, a proposta delas era reduzir as doenças cardíacas. E, de fato, se a gente pegar nos últimos 50, 60 anos, eles não foram bem sucedidas na redução das doenças cardíacas. Elas podem até ter estagnado, existe uma certa correlação em algum momento, se você esticar os dados, etc. Mas o fato é que as doenças cardíacas não se reduziram como eles esperavam. E, em paralelo, a gente tem um aumento enorme, não só da obesidade, né? E essa obesidade não só em adultos, em jovens, mas também em crianças, tá? E a gente também tem um aumento de outras doenças. A gente tem um aumento de doenças crônicas. Doenças crônicas que são um fenômeno moderno, uma coisa dos últimos 50, 60 anos. Antes as pessoas simplesmente não tinham doenças crônicas. E agora elas sofrem de doenças crônicas. E até a doutora Nina fala isso, né? Perdão, a jornalista, né, Nina fala isso. Ela diz o seguinte, olha, nós estamos ficando
mais doentes e não estamos questionando esse aumento das doenças. Então, nada mais importa, parece, para essas pesquisas do que combater o colesterol. Enquanto isso, essas doenças crônicas, esse surto de doenças crônicas, que começa justamente na medida em que, no momento em que é adotada essa nova pirâmide alimentícia, essa nova pirâmide alimentar, é ignorado completamente, é rejeitado. Parece que não é um problema. Não há problema. Ninguém fala sobre as doenças crônicas que têm uma correlação quase perfeita com a adoção dos óleos vegetais, que, por sua vez, são parte das diretrizes da pirâmide alimentar. E, Samuel, não só as doenças crônicas, mas tem um ponto que eles trazem no documentário, o Igor vai lembrar dessa parte, que me lembra total do Paul Krugman, que se aposentou essa semana, outro cara aí, outro vilão da economia, Krugman, outro cara com K. Caraca, Ele se aposentou da coluna dele do New York Times, que é a coluna que vem para o Brasil, que depois o mundo inteiro compra, que é publicada na Espanha, que é publicada na Argentina, que é publicada nos jornais brasileiros. Enfim, ele se aposentou. O mundo respira aliviado. E o Paul Krugman, ele era famoso por falar que, ele entregava uma fonte falando que o déficit caiu. Por exemplo, daí você entrava na fonte dele, a fonte estava falando o oposto do que ele tinha. A conclusão era o oposto do que ele estava colocando. Enfim, e a Nina apresenta alguns estudos aqui que ele fala assim, os estudos falam, olha, realmente, tiveram alguns estudos que foram feitos lá atrás, nos anos 60, 70, que pessoas começaram a consumir muito óleo vegetal e pararam de consumir os óleos animais. Em alguns casos, a gente viu sim uma redução do LDL. Né? Mas aí a gente viu a redução do LDL acompanhada com um incremento de câncer, uma manutenção do número de mortes cardíacas e sempre queda no colesterol, no dito colesterol bom, no HDL. Então ela falou assim, beleza, a gente descobriu que realmente ele abaixa o LDL, mas o problema é o LDL, é só abaixar o LDL. Então o próprio estudo carece de uma interpretação, no mínimo, decente. Eu acho que aqui nesse episódio eu tô zero feliz com a comunidade médica em geral, assim, mas assim, me parece uma falta de capacidade de muitas pessoas de conseguirem ler dados e conseguir ler um estudo de maneira mínima. E não simplesmente pegar e colar, aqui, reduziu o LDL. O LDL, que é a teoria do Russell Kiss, então a gente tem que reduzir o LDL e acabou. E lógico, se você nunca cavou nada nesse assunto, você é um paciente, eu não vou ficar lendo, eu acredito no que o médico falou. Mas o médico, pelo amor de Deus, você tem a obrigação de estar lendo esses estudos que são fundamentais. O Igor estava falando do estudo dos 7 países. Tem uma piada que, assim, ela visitou a ilha, como é que fala? É Creta que fala em português? Como é que fala a ilha lá? Sim, lá Creta. Na Grécia. E ela visitou durante a quaresma. O Ansel Keys visitou durante a quaresma e perguntava para as pessoas o que vocês estão comendo nesse período. E ninguém comia carne. Lógico, durante a quaresma, muita gente não come carne. Faz parte, por motivos religiosos, as pessoas não estão comendo carne. Então, até eu mesmo, às vezes na quaresma, de sexta-feira, eu não como carne. Daí eu faço dieta o dia inteiro, né? Mas, enfim, assim, por motivos religiosos, você segue aquilo. Então, assim, cara, olha o nível que o estudo é feito. Não, só pra te complementar, esse estudo que você falou, a Nina, ela até cita, né, ela fala que o estudo ele parou no meio, porque as pessoas começaram a morrer, né, do estudo, não tinha mais quem estudar, né, e ali ela fala, né, eu acho que, assim, é isso que você tá falando, né, por que que eles continuaram a recomendar os óleos vegetais, mesmo depois desse fracasso, né, desse estudo que ele revelou os fracassos dos óleos vegetais, dos óleos de semente, né? Ele mostrou a verdadeira face dos óleos de semente. Por que que continuaram, né, a recomendar esses óleos, né? É isso que leva a gente, né, enfim, pensar em inúmeras teorias, né, inúmeras coisas, né? Mas é extremamente intrigante, né, a gente pensar por que que as pessoas começaram a continuar a consumir isso, por que que isso não foi divulgado, né? A Nina até fala, né, não é que não existe, né, estudos, né? O Sérgio citou também, é porque eles são silenciados muitas vezes, né?
Então, parte da gente também de ter um esforço, né, de resgatar esse conteúdo bom, conteúdo que lá atrás foi estudado, lá atrás foi analisado, né, mostrando a verdadeira face dos óleos vegetais, né. Que é o que o Sérgio falou, né, só aumenta e sem base nenhuma, sem estudo nenhum, sem, comprovação nenhuma de que isso seja bom para as pessoas, né. A gente só vê o contrário, as doenças crônicas aumentando, assim, sem limites, né. Ô Sérgio, eu tenho uma crítica, uma fala bem rápida que o documentário traz, que é de que, essas empresas colocaram lá se esforçaram para colocar nos guidelines o consumo de óleo vegetal e fizeram né, pioraram a alimentação e a saúde das pessoas e fizeram tudo isso por lucro. É. Né. E quando ele fala isso eu fico um pouco, pra mim me parece uma conclusão um pouco rasa dele quando ele critica pura e simplesmente o lucro. Aí o cara faz tudo por lucro, inclusive adoeceu o país inteiro, né. Será que é só o lucro? O vilão é o lucro mesmo, essa busca pelo lucro? É bom você levantar essa parte que eu tinha. Era a minha segunda crítica. A primeira crítica foi essa dos guidelines da VET não abolir os guidelines. E a segunda é essa, é um outro médico lá que... Aliás, o material dele é muito bom, o livro dele é muito bom, é o Chris... Tá me fugindo sobre o nome dele que ele fala, não é o Saladino nem a Nina, se vocês conseguirem ver aí enquanto eu vou fazer meus comentários. Mas é algo assim que me dói a alma. E até, Samuel, Igor, quando a gente escuta a Casey Means e o Kellen Means, os irmãos Means falando também, eles também falam, essa busca da indústria pelo lucro e tal, e me parece algo negativo. Ele está falando você buscar o lucro de maneira negativa. E o que a gente está falando aqui não é lucro, é corrupção. É o que em inglês a gente está chamando de cronismo. Né? Cronismo, já estou adaptando a palavra crony para o português, mas assim, Capitalismo de comprio, Sérgio, é uma expressão usada aqui. capitalismo de compadrio. Então, é a indústria deitar na cama com o governo para obter as suas vantagens. Então, é isso que a gente está falando. E até nós, Alcir, quando a gente está falando lucro, a gente não está falando desse lucro nessa corrupção. O lucro real é você comprou barato, vendeu mais caro, ou montou, produziu algo e vendeu. Não é você ter um subsídio estatal, você tem uma ajuda estatal, ou você tem um bloqueio estatal contra a tua competição e você obtém resultados financeiros positivos. Então, não é a busca pelo lucro. E, Samuel, excelente você ter levantado isso, porque é algo que materiais excelentes sobre alimentação, como esse documentário que a gente está falando do Saladino, o livro da Casey Means e do Kayleigh Means chega a citar em algum momento, entrevistas que são dadas, várias pessoas falando assim, é a ganância, é a vontade do lucro. Não. Porque a ganância e a vontade do lucro, todas as pessoas têm, todos os caminhos, lógico, um tem mais ganância que o outro. Não estou falando que é um sentimento bom e que em algum momento não venha a ser um pecado. Mas ele só é possível porque ele se deita na cama com o governo. Porque se fosse simplesmente uma empresa no livre mercado, virando e falando tranquilamente, o tempo inteiro, venha comprar Crisco. Crisco é melhor. Assim, beleza, Crisco é mais barato do que manteiga, Crisco é melhor que... é melhor. Dura mais tempo, apodrece depois, tem menores custos de transporte, patati patatá. Cara, pode ser que ele encontrasse uma pequena fatia do mercado. Mas como que você vem chegar numa situação em que hoje a Península Ibérica, o lugar que quase todo azeite do mundo, tudo bem, vem de lá da Itália e da Grécia, vem do Mediterrâneo, mas assim, você pensa em azeite de oliva, você pensa em aonde? Na Península Ibérica. O consumo de óleos vegetais é maior do que de qualquer outra gordura na Espanha. Na Espanha e Portugal, né? Na península inteira. Então assim, como que você chega numa situação dessa? Tem um ponto que a gente pode falar, não, a inflação faz com que naturalmente a população venha buscar produtos de menor custo. Mas nesse caso, não é só essa busca por esse menor custo para poder lidar com a inflação, com a inflação de preço, com o processo inflacionário.
Isso, com certeza, é um peso ali atrás. Mas é esse cronismo. A partir do momento que todos os médicos e todas as faculdades de medicina aprendem que o óleo vegetal é melhor, que a alimentação de todas as crianças é baseada no óleo vegetal, hã, que os hospitais dão óleo vegetal para todo mundo, seguindo os guidelines governamentais, todos eles afetados pelos guidelines governamentais, aonde que isso é livre mercado? Isso não é livre mercado. E eu concordo, Samuel. Esse é, com certeza, o ponto mais fraco total do. Eu ia falar seriado de novo, não do seriado, do documentário. Sim, é o Chris Nobb. Chris Nobb, isso, isso. E, assim, o livro dele sobre a nossa dieta ancestral e tal, cara, é um livro excelente. Os dados que ele traz no livro são maravilhosos. Tô falando, todos nós, às vezes, saímos da nossa área de estudo e cometemos os nossos erros. Tô falando assim, não invalida em nada o trabalho científico do Chris Nobb. Isso só que eu quero. Ô Sérgio, pensando aqui, né, como, assim, a alimentação ancestral, né, a saúde ancestral, né, esses alimentos que a gente sempre comeu, né, durante os séculos passados, né, antes do século XX, né, que foi quando começou, né, esse período aí de óleos vegetais, de alimentos industrializados, ultraprocessados. Essa alimentação, né, ela sempre foi, os produtos que eram produzidos, né, sempre foram vendidos por seres humanos, por indivíduos que também eram maximizadores de utilidade, né, que eram, enfim, pessoas que visavam o lucro, né, isso não é o problema, né, enfim, como a gente tem, né, os austríacos falam lá no século XIX, né, sobre esse indivíduo, né, que ele pode ser analisado, enfim, independente do período que você analisa, o indivíduo ele vai procurar sim o lucro, é algo que, enfim, é algo que a gente faz por natureza mesmo, mas se isso fosse o problema, tava bom, né? Esse não é o problema principal, o problema principal é exatamente isso que você falou, né? Desse cronismo, né? Essa aliança, né? Que alguns autores, né? Aqui do Brasil também já chamaram de metacapitalismo, né? Que nem o Samuel falou de capitalismo de compadrio, né? Tem vários termos para isso, mas essa aliança de grandes empresas, de grandes corporações, que é facilitada pelo governo, né? Através da impressão de moeda, através da produção da inflação, né? Que a gente já comentou em outros episódios aqui também, na rádio, na rádio Roundabout, mas esse é o principal problema, né? Se fosse a busca do lucro, esse problema teria aparecido antes do século XX, mas não era um problema que aparecia, né? Exatamente porque o Estado não tinha esse poder grande para até cutucar na forma como a gente se alimenta, né? Então, hoje em dia, o Estado até mexe na forma como a gente se alimenta, né? Não satisfeito em mexer nas nossas finanças, mexer em tudo, enfim, que a gente faz, né, na forma como a gente tem que estudar, na forma como a gente tem que pensar. Hoje em dia eles querem mexer na forma como a gente tem que se alimentar, né? Então, esse é o principal problema, né? Não é a busca por lucro, definitivamente esse foi um erro aí dos médicos, exatamente porque, que nem você falou, Sérgio, não é a área deles, né? Eles tentaram entrar nessa área e acabaram se dando mal, né? Se eles forem felizes, né? Não, a gente nem pode culpá-los, porque até os grandes economistas da atualidade, grandes economistas, eu digo, os famosos aí, eles ainda culpam a crise de 2008, foi uma crise da ganância, da greed, né, de tudo isso daí. Mas como diz tem uma frase muito boa do Tom Woods que ele fala, cara, culpar a crise financeira de 2008, ou nesse caso, a gente adaptando a frase dele, culpar, então, esse consumo exagerado de seed oils na ganância do mercado, das pessoas que ali estão, é igual culpar a queda do avião, né? A Gravidade. a gravidade. Entendeu? Assim, parece uma piada, é algo que tá lá. Já Não é isso estava que lá causou a antes, queda do vai avião. continuar lá depois. Vai continuar. A gente tá falando aqui, antes da gente chegar no último tópico, eu queria só tentar investigar com vocês, que eu acho que é um tópico que o documentário não trata. E eu acho até que talvez falte um pouquinho disso no documentário também, já que a gente tá tentando. É um documentário curto, tá, pessoal? Acho que é importante fazer esse disclaimer aqui. Não é um documentário de 2 horas e meia, nem um documentário dividido. Não é uma série documental, assim, com vários episódios e tal. Documentário de 40 minutos, é curtinho, né? Mas eles não tem uma crítica muito forte ao Estado. E a gente tá falando aqui dessa pirâmide alimentar, né? E talvez se a gente desse um passo atrás aí, Sérgio, falar um pouquinho do período de guerra, de como a economia de guerra funcionou nos Estados Unidos, como os Estados Unidos teve que
o governo americano teve que muitas vezes pedir para que as pessoas adotassem uma alimentação mais simples, para deixar que parte daquela alimentação fosse mais nutritiva, que tivesse mais proteína, fosse para os soldados que estavam no front, né? E parece que o governo gostou, sentiu o gostinho ali de poder e gostou, e continuou daí cada vez mais crescendo sua influência e seu poder sobre as pessoas. Então, muito desse grande salto que a gente tem a partir aí dos últimos 50, 60 anos, dessa mudança de alimentação, passa pelo próprio Estado, no pós-guerra mundial, aquele Estado que gostou da economia de guerra, o Estado keynesiano, né, e que agora utiliza dessa teoria keynesiana no momento de paz, mas para aí aplicar guidelines na alimentação, né? Não, total. É o engenheiro social que olha para a guerra e vê se nós dirigimos tudo que ocorreu na guerra e nós saímos vitoriosos. Eles acham que saíram vitoriosos da guerra. Tudo bem, venceram o oponente, mas aonde que a população ganhou com a guerra, né? A população só sofreu. Você está falando de restrição alimentar, racionamento, falta de recursos dentro dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e que não teve a guerra em seu território. Mas, enfim, sai com essa arrogância do engenheiro social, essa vontade de ditar tudo e todos podem fazer, a ponto que os guidelines de alimentação, a gente está falando, são guidelines, entre aspas, modernos. São guidelines de 1980. Então, realmente, se o governo Trump está falando de eliminar o Departamento de Educação, que acho que é de 2, 3 anos antes, que é durante o governo do Jimmy Carter, né? Os guidelines também vão ser do governo do Jimmy Carter. Por que não eliminar isso por completo também? Vamos eliminar, vamos nos livrar disso. O governo tem que ser cada vez menor. Ele tem que cada vez se intrometer menos na nossa alimentação. A nossa alimentação, durante milhares, centenas de milhares de anos, nós soubemos nos alimentar. Nós não tivemos problemas de, o que nós temos que comer? Ninguém nunca teve dúvida disso. Todo mundo sempre soube. E nesses últimos 50 anos, principalmente aí desde o agigantamento total do governo americano, que é basicamente pós-71, né? Pós quando acaba o último link com ouro e começa a imprimir dinheiro a todos os lados. E a gente vê, é meio que uma segunda derivada, porque daí, como o governo pode ser maior, ele pode se meter em outros assuntos também. Como ele tem mais fonte de recursos via inflação, ele pode se meter em todos os assuntos que ele quiser se meter. E já tinha essa história triste por trás, que o Igor comentou, de Ansel Keys, American Heart Association, né? Os subsídios que foram dados para a produção de óleos vegetais durante a guerra, porque eles precisavam do combustível, e que depois da guerra não acabaram, continuaram existindo. Então eles tinham que, inclusive, conseguir um caminho para isso, né? Cada vez mais uma medicina menos livre mercado nos Estados Unidos. Então também uma centralização de todos os padrões de como você tem que seguir os guidelines não só de alimentação, mas guidelines de tratamento de doença, né? Cada vez uma indústria farmacêutica maior, também backed pelo governo americano. Então, a gente vê, Samuel, todo esse problema da centralização, a guerra realmente, como a gente falou no último episódio com o professor Anthony Miller, a guerra é a saúde do Estado, no sentido, a guerra permite que o Estado seja maior, não só durante o momento de guerra, quanto a saída da guerra, né? O Estado nunca volta para o tamanho que ele era anterior à guerra. Ele pode reduzir um pouquinho o tamanho dele do que ele foi durante a guerra, mas ele nunca volta para o que ele foi anteriormente. Então, sem dúvida, a guerra nos Estados Unidos, da Segunda Guerra, tem um peso, acho que é um peso, até um ponto legal pra caramba que você trouxe, que eu não vi ninguém trazendo ainda, mas assim, o efeito da guerra sobre a alimentação da população, a gente vê sobre, talvez acelerar, por trás de todas essas políticas nocivas que a gente viu aí chegando na sequência, Samuel. Isso aí, Sérgio, você citou aí quando o Nixon, em 71, rompeu o último link do dólar com o ouro e acabou de vez com o padrão ouro, né? A partir dali a gente tem o padrão fiduciário, uma das teses do Seyfried Amos, que trata também desse padrão fiduciário. Uma das teses dele é que, é isso que você está dizendo, justamente, né? É que a partir daí o Estado tem a capacidade de se intrometer em diversos outros pontos da vida das pessoas,
inclusive na alimentação. Ele até publicou um livro recente aí com o Matthew Lysiak, também um jornalista, The Fiat Food, né? Que seria alguma coisa como uma comida fiduciária, uma comida característica justamente desse padrão, desse novo padrão monetário, e que também ele lá vai buscar a partir dessa época, né, ele se acentua a partir dessa época, uma alimentação ruim, cada vez pior, e a sociedade cada vez mais doente. E caminhando para o nosso final aqui, o Sérgio falou bastante sobre como nós nos alimentávamos antes disso tudo, né? A gente não tinha que ficar esperando a próxima edição do jornal ali para saber o que é que o governo está falando agora que a gente tem que comer. A gente simplesmente comia as coisas que nossos avós, bisavós, mãe e papai comiam, né? Era assim que foi assim que a sociedade, foi assim que o ser humano se desenvolveu durante centenas de anos, ou milhares de anos, né? Centenas de milhares de anos. E até o documentário trata também de algumas sociedades que foram menos influenciadas, ou normalmente nem foram influenciadas por essa alimentação de ultraprocessados, né? E ele cita lá os Maasai na África, ele cita também uma outra sociedade no Pacífico, né? E Sigor, fala um pouquinho desses exemplos que eles trazem de sociedades, não sociedades modernas, né? Estão aí, são contemporâneas nesse sentido, mas elas ainda se alimentam como se alimentavam aí há milhares de anos, né? E tão bem. Sim, sim. Não, é aquilo que a gente falou, né? Enfim, a limitação. E não existia doenças crônicas, né, Samuca? Sim. Deixar claro pro pessoal, né? Eu acho que eles frisam ali no final do documentário, né, a solução que eles trazem ali, eles não são partidários, não falam, né, que nem o Sérgio falou, não comentam sobre a dieta cetogênica se é melhor, nem a dieta carnívora. Eles dão uma ênfase maior na questão dessa saúde ancestral, né, de alimentos ancestrais, né. E aí eles falam de alguns alimentos ancestrais que seria basicamente, né, para resumir para o pessoal, seriam alimentos não industrializados, né? Alimentos que você encontra na natureza, que você se alimenta, enfim, o máximo ali, você mata o animal, faz ali, prepara o alimento, né? Nada que passe por um processo industrial gigantesco, né? E aí eles citam essas comunidades, esses povos, né? Como os Maasai, né? Os Tokelau, os Tokelauanos, né? O pessoal que vive em Tokelau ali, e eles falam, né, que são, enfim, povos que vivem extremamente bem, são longevos, né, se você tirar ali, talvez, mortalidade infantil, que tenha, enfim, às vezes complicações de parto, né, alguma coisa assim, eles vão ter um índice ali, enfim, um tempo de vida bom, vão ter longevidade, e a alimentação deles é baseada principalmente em gorduras saturadas, né, gorduras de animal. E também ali no caso do pessoal de Tokelau, gordura do coco também, do coco e do peixe, né? Então, os Maasai, né, eles se alimentam de leite, né, Sérgio, me corrige se eu estiver errado, leite, sangue e carne, e, tipo assim, 66% de gordura saturada animal, né? Enfim, super bem, pessoal, né, enfim, fortes, pô, vivendo muito. E o pessoal de Tokelau se alimentando ali de peixes, coco, frutas e acho que alguns tubérculos também. E, enfim, 50% de gordura saturada animal, também vivendo super bem, né? Então eles dão essa ênfase, trazem essa solução como eles enxergam nos alimentos ancestrais, né, esses alimentos que não são processados, né, como a solução e não focam ali em uma dieta específica, né? Então acho que estaria mais nesse sentido aí, né, Samuca? Enfim, acho que não sei se eu respondi certo. E tem um exemplo muito legal, acho que até que eu dei num outro episódio nosso, não lembro, mas se a gente tem o Ansel Keys como uma figura problemática aí na história da nutrição, a gente pode olhar lá para trás para o Weston Price, né, que era um dentista, e olhando o livro dele, do Weston Price, lá quando ele faz aquela viagem nos anos 30, e ele vai visitar esses povos indígenas, né, de cada local. E eu lembro que o que eu mais fiquei assombrado, no bom sentido da palavra, na época, é quando ele vai pro Alasca e ele visita os esquimós. E daí você vê as fotos,
e as pessoas assim, com a arcada dentária perfeita, as pessoas com cara de saudável, tudo isso daqui. E ele fala algo parecido com o estudo que a Nina levanta no documentário relacionado aos maçais, que é, poxa, será que esses maçais, eles são uns freaks do ponto de vista genético? Esses caras são melhores do que todo mundo do ponto de vista genético? E daí você vai ver o Maasai que vai viver em Nairobi ou vai viver em alguma outra cidade grande da África, eles padecem dos mesmos problemas que as pessoas padecem no Ocidente como um todo. E nesse livro do Weston Price, dos esquimós, né? E os esquimós, pessoal, os caras vivem basicamente de gordura animal. Né? Não tem nem como você cultivar lá vegetais. Né? Boa parte do ano você tá. E daí ele fala assim: quando ele via os esquimós que estavam vivendo na civilização, entre aspas, e isso a gente tá falando anos 30, hein? Anos 30. Ele já via toda a degradação da arcada dentária e toda a degradação da parte física deles. Por quê? Porque eles já tinham saído daquela dieta baseada em gordura animal e estavam numa dieta, nesse caso, muito rica, não só em seed oils, porque os seed oils estavam começando nesse momento, mas totalmente rica no consumo de açúcar e carboidratos. E ele meio que abandonando a gordura saturada. E você vê o desastre que aquilo era para os dentes das pessoas. Então é totalmente análogo, ou a mesma explanação que a gente está vendo no caso do documentário aqui do Fed Ally. Então, mas como se falava, né? Assim, não, esses caras não fizeram um randomized control trial, então não vale como estudo científico. Não vale como estudo científico isso. Então é um ponto que a gente fala, talvez a gente vai passar por um momento, por uma mudança brusca, né? Porque se Big Data no final do dia não é nada mais do que a somatória de um monte de anedotas, aqui a gente tem anedotas e mais anedotas, não só de pessoas que se sentem bem, como coisas que a gente viu, Igor, assim, ao longo da humanidade, e que a gente até hoje consegue ver com os nossos próprios olhos. Então não vamos negar os nossos olhos porque não foi feito um estudo científico dessa maneira, que além do que foi super mal lido, super mal interpretado e publicado de maneira escondida, como tá falando o caso do estudo do Ansel Keys lá, ou dos 7 países. Enfim, acho que a gente olhar assim para essas populações indígenas que se desenvolveram de maneira mais saudável e até hoje são saudáveis do ponto de vista físico, acho que é um norte excelente pra gente. Total. Eu acho que é aquela coisa, né, Sérgio? Se a gente, acho que até vocês comentaram no começo, né, mas a Nina, né, ela fala isso, né, durante o documentário, né, ela fala sobre, cara, se você duvida disso, cara, fica um tempo sem seed oils, né, fica um tempo sem os óleos vegetais, fica um tempo comendo gorduras animais, né, proteínas animais, come carne, cara, por um tempo, veja a transformação no seu próprio corpo, né, você não precisa, é o que você falou, você não precisa de um estudo científico para saber que as coisas óbvias, né? Você não precisa de um estudo científico para saber que você não pode se alimentar de fezes, por exemplo, que você não pode se envenenar. Você, enfim, você tem coisas que são óbvias, ou deveriam ser, pelo menos, né? Mas as pessoas hoje em dia estão esperando tanto uma direção do Estado, uma direção das instituições governamentais. E, cara, as pessoas ficam paralisadas, né? Não fazem por elas próprias, né? Não, é quase como a gente voltar para a era dos lockdowns e todo mundo vai ficar dentro de casa, não vamos tomar sol, né? Não, Pois é. vitamina D não afeta nada, o sistema imunológico das pessoas, mas não vamos pensar nas coisas lógicas e básicas e vamos reduzir a expressão estudo científico para uma espécie só. O que a gente está buscando é conhecimento, pessoal. Sim. Como a gente vai chegar até ele? Acho que existem diversos caminhos para a gente chegar. Mas, pô, Igor, eu achei o seriado de novo, terceira vez que eu chamo o seriado aqui, o documental muito legal. Muito bom. É um documentário de 30 e poucos minutos, ou 30 e tantos minutos, não lembro direito. Uhum. E acho que é um material de introdução excelente para passar para muitas pessoas que ainda estão em dúvida. E até essa mensagem da Nina no final, se você está em dúvida ainda sobre isso, teste em você mesmo. Sim.
Algum take final aí teu, Igor? Acho que eu diria isso. Pessoal, enfim, isso tudo que a gente falou, às vezes pode parecer muito distante para você que está tendo contato com isso a primeira vez. Teste você mesmo, comece a se alimentar de alimentos ancestrais, né? Começa a fazer aí uma alimentação principalmente baseada em produtos de origem animal, né? E veja a mudança em você mesmo, né? Ninguém precisa ser um gênio para descobrir que carne é bom e que carne faz bem. Por isso que acho que é tão difícil, né, deles convencerem a gente de que a carne faz mal, né? O brasileiro sempre vai gostar, vai continuar comendo churrasquinho, né? Isso é bom, isso é bom. E acho que o call to action que eles estão pra gente é consuma carne animal, proteína animal como um todo. Esse é o call to action 1. O call to action 1 é pare de consumir óleos vegetais, pare de consumir seed oils e consuma gordura animal e proteína animal sem problema nenhuma. E acho que é isso que fica aí para todo mundo. Pessoal, acho que a gente vai ter, com certeza, tem o link pro documentário aqui no description do episódio. E assistam, não deixe de assistir, porque só tem inglês, mas quem sabe o Igor faz uma versão subtitulada em português aí, a gente coloca aí na internet aí para vocês. Vamos lançar, sim. Um abraço aí para todo mundo, pessoal.